Olá, meu nome é Edna, tenho 87 anos hoje e vou contar uma história que guardei em segredo por décadas. Nos anos 50, eu era enfermeira-chefe na ala de cirurgia do Hospital Santa Clara, na época o único grande hospital da região. Casei-me aos 22 anos com Eduardo, um cirurgião brilhante e ambicioso, 8 anos mais velho que eu. Nos conhecemos durante meu primeiro ano de trabalho, quando ele era o médico residente mais promissor do hospital. Antes de continuar minha história, quero pedir para você curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde está assistindo. Sua participação significa muito para mim, pois compartilhar essa história depois de tantos anos não é fácil. Nos anos 50, a vida de uma mulher era muito diferente do que é hoje. Éramos criadas para servir, obedecer e jamais questionar, especialmente no ambiente hospitalar, onde médicos eram tratados como deuses e enfermeiras como serviçais de uniforme branco. Casada com um médico, eu devia me sentir privilegiada, mas a realidade dentro do nosso casamento era bem diferente da imagem que mantínhamos em público. Eduardo era charmoso e respeitado por todos. Quando passávamos pelos corredores, as pessoas se curvavam levemente, cumprimentando o Dr. Eduardo com reverência, enquanto eu era apenas a esposa ou a enfermeira Edna. Nos primeiros meses de casamento, isso não me incomodava. Eu havia sido criada acreditando que o sucesso do marido era o meu sucesso, que meu papel era apoiá-lo e cuidar para que ele brilhasse. Tudo começou a mudar quando engravidei do nosso primeiro filho. Eduardo passou a me depreciar sutilmente, primeiro em casa, depois no trabalho. Comentários como: as mulheres ficam lentas quando estão grávidas, ou não confio em enfermeiras emotivas perto dos meus pacientes, tornaram-se frequentes. No início, achei que fosse apenas o estresse dele com as responsabilidades crescentes no hospital, mas logo percebi que havia algo mais profundo. No 5º mês de gravidez, sofri um aborto espontâneo. Foi devastador para mim, mas Eduardo pareceu quase aliviado. Talvez seja melhor assim, ele disse. Você não conseguiria conciliar um bebê com o trabalho, e eu preciso de você funcional no hospital. Aquelas palavras frias abriram uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Voltei ao trabalho 2 semanas depois, ainda de luto, ainda sangrando emocionalmente. Foi quando comecei a notar mudanças no comportamento profissional de Eduardo. Ele, que sempre fora meticuloso em suas cirurgias, começou a apressar procedimentos, a dispensar exames pré-operatórios que considerava desnecessários, a diminuir as doses de medicamentos para ver como o paciente reage. Lembro-me claramente da primeira vez que testemunhei um erro grave. Era uma tarde de quarta-feira. Estávamos com uma menina de 12 anos que precisava de uma apendicectomia de emergência. Eduardo estava irritado porque tínhamos acabado de receber a visita surpresa de um inspetor do Ministério da Saúde, e ele detestava ser supervisionado. Durante a cirurgia, percebi que ele não havia esperado o tempo adequado para a anestesia fazer efeito completo. A menina começou a se mexer na mesa e eu sinalizei discretamente. Eduardo me lançou um olhar furioso e continuou. A paciente sobreviveu, mas desenvolveu uma infecção severa que poderia ter sido evitada. Naquela noite, no caminho para casa, Eduardo dirigia em silêncio. De repente, estacionou bruscamente e virou-se para mim. Nunca mais me corrija na frente da equipe. Você é minha esposa e minha subordinada. Lembre-se disso. Foi a primeira vez que vi aquele olhar, uma mistura de desprezo e ameaça que se tornaria familiar nos anos seguintes. Em casa, comecei a perceber outros sinais. Perfumes diferentes no jaleco dele, marcas de batom sutis na gola, ligações tarde da noite que ele atendia em outro cômodo. Quando questionado, Eduardo simplesmente dizia que eram emergências médicas e que eu não deveria me preocupar com coisas que não entendia. O ponto de virada veio 6 meses depois. Uma paciente chamada Maria, uma jovem viúva de 30 anos, estava internada com problemas cardíacos. Eduardo passou a visitá-la com frequência incomum, sempre pedindo para que eu não o acompanhasse.
Uma noite, ao organizar os prontuários, encontrei o dela com anotações pessoais, nada médicas. Encontro às 20 horas, depois do expediente. Usa o perfume que te dei. Confrontei-o em casa, e pela primeira vez, Eduardo não negou. Simplesmente riu e disse: "E o que você vai fazer a respeito? Quem acreditaria em você contra mim? Sou o chefe de cirurgia agora. Você é apenas mais uma enfermeira com ciúmes do marido bem-sucedido." Foi naquela noite, chorando sozinha no banheiro para que ele não me ouvisse, que tomei a decisão que mudaria minha vida. Se ninguém acreditaria em minha palavra contra a dele, eu precisava de provas. Provas irrefutáveis de sua negligência médica, de seus erros profissionais que colocavam vidas em risco. No dia seguinte, comprei um pequeno caderno de capa preta, daqueles que cabiam no bolso do uniforme. Comecei a documentar tudo: datas, horas, procedimentos, erros, negligências, decisões questionáveis. Anotava os nomes das testemunhas presentes, copiava resultados de exames que comprovavam minhas observações. Era meticulosa, clínica, precisa. Usava as habilidades que aprendi como enfermeira para construir um caso contra meu próprio marido. Para proteger minhas anotações, desenvolvi um sistema. Nunca levava o caderno para casa. Sempre o escondia no forro duplo da minha bolsa de trabalho, que deixava guardada no armário das enfermeiras. À noite, quando Eduardo dormia, eu transcrevia as informações do dia em folhas soltas que escondia dentro de uma lata de biscoitos vazia, no fundo do armário da cozinha, onde ele nunca procuraria. Por 2 anos, vivi essa vida dupla. Em público, era a dedicada esposa do respeitado doutor Eduardo, a eficiente enfermeira-chefe que auxiliava nas cirurgias mais complexas. Em privado, era uma mulher que documentava silenciosamente cada falha, cada traição, cada negligência do homem com quem dividia a cama. À medida que meu arquivo de evidências crescia, o comportamento de Eduardo piorava. As humilhações públicas tornaram-se rotina. "Edna parece cansada hoje. Não confiem nela para medicações precisas", ele dizia na frente de toda a equipe. Ou: "Minha esposa anda muito emotiva ultimamente", típico de mulheres na idade dela. Descobri que ele mantinha casos não apenas com pacientes, mas também com 2 outras enfermeiras mais jovens do hospital. Uma delas, Marisa, de apenas 22 anos, veio me procurar em lágrimas quando descobriu que estava grávida. Eduardo havia prometido deixar-me para ficar com ela, mas subitamente parou de atender suas ligações quando soube da gravidez. Abracei aquela jovem e chorei com ela, sem revelar quem eu realmente era. Uma semana depois, Marisa pediu transferência para outro hospital. Nunca soube o que aconteceu com ela ou com o bebê. As traições doíam, mas o que realmente me aterrorizava era ver como Eduardo se tornava cada vez mais descuidado com seus pacientes. Diagnósticos apressados, cirurgias desnecessárias, prescrições inadequadas. Pessoas morriam e ele simplesmente dizia que eram casos perdidos de qualquer forma. No inverno de 1957, uma senhora idosa faleceu após Eduardo insistir em realizar uma cirurgia que 3 outros médicos haviam considerado arriscada demais para a idade e condição da paciente. A família, influente na cidade, começou a fazer perguntas. Eduardo, pela primeira vez, parecia preocupado. Naquela noite, ouviu-o ao telefone com o diretor do hospital, Dr. Carlos. "Edna anda instável. Tenho notado comportamentos erráticos, preocupações com a segurança dos pacientes, histórico familiar de problemas mentais." Meu sangue gelou. Ele estava preparando o terreno para me desacreditar, talvez até para me internar. Dormi com um olho aberto naquela noite, e na manhã seguinte cheguei mais cedo ao hospital. Precisava agir rápido. Anos de documentação meticulosa, de silêncio e observação haviam me preparado para este momento. Não era mais apenas sobre salvar meu casamento ou minha dignidade. Era sobre salvar minha liberdade e, potencialmente, as vidas de futuros pacientes. O que aconteceu a seguir mudou não apenas minha vida, mas a vida de todos naquele hospital. E foi o começo da minha verdadeira libertação.
Mas antes de continuar com o resto dessa história, quero saber se vocês conseguem imaginar o que eu fiz com aquelas anotações? Deixem suas opiniões nos comentários. E se essa história está tocando seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança e superação. Naquela manhã de 1957, cheguei ao hospital antes do amanhecer. O prédio estava silencioso, apenas os passos ocasionais de enfermeiras do turno da noite ecoavam pelos corredores. Fiz meu caminho habitual, cumprimentei a recepcionista sonolenta e segui para o vestiário. Com as mãos trêmulas, abri meu armário e peguei a bolsa onde guardava o caderno de anotações. Duas enfermeiras conversavam em sussurros no canto da sala, mal notando minha presença. Era melhor assim. Vocês que estão me assistindo agora, dos seus lares confortáveis, talvez não consigam imaginar o terror que senti. Uma mulher nos anos 50 não tinha muitas opções. Uma esposa enfermeira acusando um marido médico de negligência. Eu poderia perder tudo. Meu trabalho, minha reputação, talvez até minha liberdade se Eduardo conseguisse me internar. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que era hora de agir. Se não o fizesse, quantas mais vidas seriam perdidas pela negligência dele? Com o caderno e as folhas avulsas que havia guardado por 2 anos, fiz meu caminho até o escritório do Dr. Carlos, o diretor do hospital. Sabia que ele chegava cedo, muito antes das cirurgias começarem. Se eu tivesse sorte, conseguiria falar com ele a sós, sem a interferência de Eduardo ou seus aliados na administração. Dr. Carlos era um homem de seus 60 anos, formado na Europa, com uma reputação de ser justo, embora rigoroso. Nunca tínhamos conversado além das formalidades profissionais. Para ele, eu era apenas a esposa do Dr. Eduardo, uma enfermeira-chefe competente. Eu rezava para que sua integridade profissional falasse mais alto que a camaradagem masculina que unia os médicos daquela época. Bati suavemente em sua porta. "Entre!" Ouvi sua voz grave. Respirei fundo, apertei meus documentos contra o peito e entrei. A surpresa em seu rosto foi evidente. "Senhora Edna, o que a traz aqui tão cedo?" "Dr. Carlos, preciso lhe mostrar algo de extrema importância. Algo que afeta diretamente a segurança dos pacientes deste hospital." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele franziu o senho, mas indicou a cadeira à sua frente. "Por favor, sente-se." Com cuidado, coloquei meus documentos sobre sua mesa. "Sei que meu marido falou com o senhor ontem à noite. Sobre mim." Seu semblante se fechou. "Isso foi uma conversa privada, senhora Edna." Uma conversa sobre me internar em uma instituição psiquiátrica baseada em mentiras. Abri o caderno. "Antes de tomar qualquer decisão, peço que examine estas evidências." Por 2 horas, permaneci sentada enquanto o Dr. Carlos examinava cada anotação, cada registro. Seu rosto passava da incredulidade à preocupação e, finalmente, à indignação. Páginas e mais páginas de erros médicos documentados com precisão quase científica. Nomes, datas, testemunhas, consequências para os pacientes. Algumas vezes, ele me interrompia para fazer perguntas específicas. Em outras, permanecia em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. Por que esperou tanto tempo para trazer isso à minha atenção? Foi sua primeira pergunta real após o choque inicial. Baixei os olhos. Medo, vergonha, a crença ingênua de que ele mudaria. E sinceramente, Dr. Carlos, eu duvidava que alguém acreditaria em mim. Ele assentiu lentamente. Compreensível, mas lamentável. Vidas poderiam ter sido salvas. Aquelas palavras me atingiram como um golpe físico. Lágrimas que eu havia contido por anos ameaçaram transbordar. Eu sei, carregarei isso para sempre. Dr. Carlos se levantou e caminhou até a janela, de costas para mim. O sol começava a iluminar o estacionamento do hospital. Podia ver sua silhueta rígida, os ombros tensos sob o jaleco branco. Conheci seu marido quando ele era apenas um estudante promissor. Acreditei em seu potencial, apoiei sua carreira. Virou-se para mim. Isso torna minha responsabilidade ainda maior. Naquele momento, ouvi vozes no corredor. O hospital estava acordando.
O turno da manhã chegava. Em breve, Eduardo estaria ali para sua primeira cirurgia do dia. Meu estômago se contraiu em pânico. Dr. Carlos, ele pretende me internar hoje. Disse que arranjaria os papéis necessários. Por favor. Ele ergueu a mão, interrompendo-me. Não se preocupe com isso. Não permitirei tal coisa. Voltou à sua mesa e pegou o telefone. Preciso fazer algumas ligações. Aguarde na sala de enfermagem do 5º andar. Lá é seguro, longe da ala cirúrgica. Mandarei alguém buscá-la quando for o momento. Segui suas instruções, sentindo-me simultaneamente aliviada e aterrorizada. O que aconteceria agora? Perderia meu emprego? Meu casamento já estava acabado, isso eu sabia. Mas como sobreviveria sozinha em uma época em que mulheres divorciadas eram estigmatizadas? Onde moraria? Na sala de enfermagem do 5º andar, a pediatria, encontrei consolo no trabalho. Ajudei a cuidar das crianças, a distribuir medicações, a trocar curativos. As colegas estranharam minha presença ali, longe da cirurgia, mas respeitaram meu silêncio. As horas se arrastavam. Cada vez que a porta abria, meu coração disparava, temendo ver Eduardo ou algum enfermeiro psiquiátrico com uma camisa de força. Foi quase no final da tarde quando a enfermeira Judith, assistente pessoal do Dr. Carlos, veio me buscar. O diretor quer vê-la em seu escritório. Eduardo está lá? Perguntei, incapaz de esconder o tremor na voz. Não. Seu rosto era uma máscara profissional, impossível de ler. Venha comigo, por favor. O caminho de volta ao escritório do diretor parecia interminável. Pacientes, médicos e enfermeiras no corredor me olhavam com curiosidade. Notícias corriam rápido em um hospital, especialmente quando envolviam o chefe de cirurgia. Será que já sabiam? Quando entrei no escritório, percebi imediatamente que a situação havia mudado drasticamente. Dr. Carlos não estava sozinho. 2 homens em ternos formais estavam sentados em frente à sua mesa. Na parede lateral, meu caderno e minhas anotações haviam sido organizados em uma espécie de painel cronológico. Meu estômago afundou. Senhora Edna, por favor, sente-se. Dr. Carlos falou formalmente. Estes são o Dr. Mendes, representante do Conselho Regional de Medicina, e o Sr. Almeida, advogado do hospital. Minhas pernas quase fraquejaram. Era pior do que eu imaginava. Eles iriam me processar por difamação? Por calúnia contra um médico respeitado? Sentei-me rigidamente, as mãos trêmulas sobre o colo. Primeiro, Dr. Carlos continuou. Quero que saiba que seu marido não está mais nas dependências do hospital. Ele foi suspenso de suas funções, pendente investigação formal. A surpresa deve ter sido evidente em meu rosto, pois o advogado acrescentou suavemente. As evidências que a senhora coletou são substanciais e preocupantes. Extremamente preocupantes, enfatizou o representante do conselho. Precisamos de sua total cooperação para prosseguir com a investigação apropriada. Assenti lentamente, ainda atordoada. É claro. Dr. Carlos olhou diretamente nos meus olhos. Edna, o que você fez foi extraordinariamente corajoso e necessário, mas preciso lhe perguntar, por que nunca reportou estes incidentes formalmente? Por que não veio a mim antes? A pergunta penetrou fundo. Por quê, realmente? Medo? Lealdade? Ou a compreensão tácita de que, naquela época, a palavra de uma enfermeira contra um médico proeminente não teria valor? Doutor, quando tentei sutilmente apontar erros, fui silenciada. Quando questionei procedimentos, fui humilhada publicamente. Meu próprio marido me ameaçou. Minha voz falhou. E, francamente, os médicos protegem uns aos outros. Sempre foi assim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os 3 homens trocaram olhares desconfortáveis, sabendo que eu falava a verdade. As coisas serão diferentes agora. Dr. Mendes finalmente falou. Este caso mudará muitas coisas. Nas horas seguintes, prestei um depoimento detalhado. Cada incidente, cada observação, cada tentativa frustrada de intervir. Minha garganta secou, minhas costas doíam,
mas continuei falando. Era como se uma represa tivesse se rompido. Anos de silêncio forçado, dando lugar a uma torrente de verdades. Quando terminamos, já passava da meia-noite. O hospital estava silencioso novamente, apenas a equipe noturna em atividade. Dr. Carlos levantou-se. Edna, por razões óbvias, não será seguro você voltar para casa esta noite. Providenciamos um quarto no alojamento das enfermeiras residentes. Amanhã discutiremos os próximos passos. Aceitei a oferta com gratidão. A ideia de voltar ao apartamento que dividia com Eduardo me aterrorizava. O que ele faria ao descobrir que eu o havia denunciado? Sua raiva sempre fora controlada, calculista, mas isso ultrapassava qualquer experiência anterior. No pequeno quarto do alojamento, deitada em uma cama estranha, refleti sobre como minha vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. De esposa submissa e enfermeira silenciada a denunciante de um esquema de negligência médica. De vítima a... O que, exatamente? Ainda não sabia. No dia seguinte, os acontecimentos se precipitaram. Eduardo havia desaparecido durante a noite, levando roupas e documentos. O Conselho Regional de Medicina iniciou uma investigação formal. Pacientes afetados e suas famílias foram contatados. Meu depoimento foi registrado oficialmente e minhas anotações transformadas em evidências formais. 2 semanas depois, quando parecia que a tempestade inicial havia passado, Dr. Carlos me chamou novamente ao seu escritório. Eu estava vivendo no alojamento das enfermeiras, trabalhando em turnos reduzidos na pediatria, longe dos olhares curiosos e dos sussurros na ala cirúrgica. Edna, ele começou, parecendo estranhamente nervoso. O conselho diretor do hospital se reuniu ontem. Meu coração acelerou. Seria demitida, afinal? Apesar das evidências contra Eduardo, eu ainda era um lembrete desconfortável do escândalo. Eles tomaram uma decisão unânime, continuou. Gostaríamos de oferecer a você a posição de chefe de enfermagem do hospital, com autoridade para implementar novos protocolos de segurança e supervisão. O choque me emudeceu. Em 1957, uma mulher em posição de tal autoridade era praticamente inédito. Mas por quê? Porque você demonstrou integridade quando era mais difícil, coragem quando era perigoso e conhecimento minucioso de práticas médicas adequadas. Ele sorriu levemente. Além disso, ninguém ousará cometer negligências sob sua supervisão. Sua reputação por documentação meticulosa já se espalhou. Aquela oferta mudou não apenas minha vida, mas a de centenas de pacientes nos anos seguintes. Com uma plataforma para implementar mudanças, estabeleci protocolos rigorosos de verificação, sistemas de relatórios anônimos para enfermeiras que testemunhassem irregularidades e sessões regulares de revisão de casos com toda a equipe médica. Eduardo nunca retornou. Soube mais tarde que ele havia se mudado para outro estado, conseguindo uma posição em um hospital menor. O divórcio foi finalizado em sua ausência. Meus colegas, que antes me tratavam com distanciamento respeitoso como a esposa do Dr. Eduardo, agora me chamavam de enfermeira-chefe Edna. Mas essa transformação não veio sem custo. As noites sozinhas no meu novo apartamento eram frequentemente preenchidas com pesadelos, recordações da humilhação, do medo. E perguntas persistentes. E se eu tivesse falado antes? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Vocês sabem, meus queridos espectadores, o verdadeiro preço do silêncio? Eu paguei com anos da minha vida, com dignidade, com a segurança de pacientes inocentes. Por isso estou contando essa história hoje, para que ninguém mais precise carregar o peso que carreguei. Agora, se puderem, deixem um comentário contando se já testemunharam situações em que o silêncio causou dano. Nossa comunidade aqui é tão especial e cada um de vocês me dá forças para continuar compartilhando estas memórias difíceis. Continuando com minha história, os anos seguintes à minha nomeação como enfermeira-chefe trouxeram desafios que jamais imaginei enfrentar. Ser uma mulher em posição de autoridade nos anos 50 e início dos 60 não era simplesmente incomum, era revolucionário.
Muitos médicos, especialmente os mais velhos, resistiram às mudanças que implementei. Quem ela pensa que é para questionar meus procedimentos? Eu ouvia pelos corredores, mas cada sussurro apenas fortalecia minha determinação. Meu pequeno apartamento se transformou em um escritório improvisado. As noites eram dedicadas a estudar os mais recentes avanços em práticas hospitalares, protocolos de segurança adotados em outros países e estatísticas de recuperação de pacientes. Abandonei minhas antigas meias de nylon por calças compridas quando estava em casa. Um pequeno ato de rebeldia que simbolizava minha nova liberdade. Vocês talvez não imaginam, mas naquela época, uma mulher vestindo calças era considerada escandalosa. Antes de continuar, quero agradecer a todos que comentaram no último vídeo. Ver tantas histórias de coragem me dá forças para continuar compartilhando minha jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora e ative o sininho para receber notificações. Cada novo inscrito me mostra que essas histórias dos anos 50 ainda têm importância hoje. Uma das primeiras medidas que tomei como enfermeira-chefe foi implementar o que chamei de Sistema de Verificação Tripla para todas as prescrições médicas. Cada medicamento deveria ser verificado por 3 profissionais diferentes antes de chegar ao paciente. Os médicos odiaram. Significava que suas ordens podiam ser questionadas por enfermeiras. Mas o Dr. Carlos apoiou firmemente a iniciativa após vermos uma queda de 32% nos erros de medicação em apenas 3 meses. Em 1959, 2 anos após assumir o cargo, enfrentei meu primeiro grande teste de liderança. Um surto de infecção hospitalar atingiu a ala infantil, afetando 15 crianças. 2 médicos seniores tentaram abafar o caso, argumentando que infecções são comuns e sempre perdemos alguns pacientes. Aquelas palavras me lembraram dolorosamente de Eduardo. Convoquei uma reunião de emergência com toda a equipe. Na entrada da sala de conferências, instalei fotos de cada uma das 15 crianças. Não permiti que ninguém se sentasse antes de olhar para cada rosto. Estas não são estatísticas, declarei, sentindo minhas mãos tremerem, mas minha voz firme. São filhos, filhas, netos, sobrinhos. Se fossem suas crianças, aceitariam a explicação de que infecções são comuns? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele dia, estabelecemos novos protocolos de esterilização, treinamento obrigatório para toda a equipe e um sistema de isolamento que se tornaria modelo para outros hospitais. Não perdemos nenhuma daquelas 15 crianças. Esta vitória me deu a plataforma necessária para implementar mudanças mais profundas. Criei um programa de treinamento para enfermeiras, incentivando-as a questionar procedimentos quando tivessem dúvidas, algo impensável antes. Estabeleci reuniões mensais onde casos difíceis eram discutidos abertamente, com médicos e enfermeiras em pé de igualdade. O Dr. Pereira, um cirurgião respeitado mas tradicional, me confrontou após uma dessas reuniões. A senhora está criando um ambiente onde a hierarquia hospitalar não é respeitada, enfermeira Edna, disse ele com indisfarçável irritação. Estou criando um ambiente onde a segurança do paciente é mais importante que egos profissionais, doutor, respondi calmamente. E os resultados falam por si. De fato, falavam. Entre 1957 e 1963, nosso hospital reduziu a mortalidade cirúrgica em 41%. As infecções hospitalares caíram para menos da metade da média nacional. Começamos a receber visitas de administradores de outros hospitais, curiosos para entender nosso milagre. Em 1962, fui convidada para apresentar nosso modelo em um congresso de medicina em São Paulo. A primeira enfermeira a fazer tal apresentação. Lembro-me de ficar horas ajustando meu traje, querendo parecer profissional sem parecer que estava tentando imitar os homens. Optei por um tailleur azul marinho com uma blusa de gola alta. Meu cabelo, já com alguns fios grisalhos, foi preso em um coque severo. A sala estava lotada de médicos, majoritariamente homens. Quando subi ao palco, notei olhares céticos, sorrisos condescendentes.
Um médico na primeira fileira sequer tentou disfarçar seu desinteresse, folheando ostensivamente seu jornal. Respirei fundo, pensando em todas as pacientes como Maria, que havia sido seduzida por meu ex-marido enquanto vulnerável. Pensando na jovem Marisa, grávida e abandonada. Nas crianças que sofreram infecções desnecessárias. Nos idosos cujas vidas foram encurtadas por negligência. A hierarquia hospitalar tradicional está matando nossos pacientes, comecei, observando o médico do jornal erguer os olhos, surpreso com minha franqueza. E tenho dados para provar. Por 1 hora, apresentei estatísticas, estudos de caso, comparações antes e depois. Mostrei como a comunicação aberta entre médicos e enfermeiras não apenas melhorava o atendimento, mas também reduzia custos hospitalares, um argumento que sabia que interessaria aos administradores presentes. Em nosso hospital, concluí, deixamos o ego na porta e colocamos o paciente no centro. Os resultados falam por si. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma única pessoa aplaudindo. Olhei para a origem do som, uma mulher idosa na última fileira, que eu não havia notado antes. Mais algumas pessoas se juntaram timidamente. E então, para minha surpresa, o médico do jornal se levantou e começou a aplaudir vigorosamente. Outros seguiram. De repente, estava recebendo uma ovação de pé. Mais tarde, descobri que a senhora na última fileira era mãe de uma das pacientes que haviam sido negligenciadas por Eduardo, anos antes. Ela havia acompanhado minha carreira silenciosamente e viajado especialmente para me ver falar. A senhora salvou outras filhas, disse-me ela, segurando minhas mãos com força. Minha Beatriz não voltará, mas seu sacrifício não foi em vão. Suas palavras me atingiram profundamente. Por anos carregara a culpa de não ter falado antes, de não ter impedido mais danos. Aquela senhora idosa, com seu perdão e gratidão, ofereceu-me uma absolvição que eu não sabia que precisava. Em 1965, nosso modelo de gestão hospitalar havia sido adotado por 7 outros hospitais no país. Fui promovida a diretora de enfermagem, supervisionando não apenas enfermeiras, mas também políticas hospitalares e procedimentos de segurança. Uma revista médica me chamou de A Revolucionária de Touca, um título que achei simultaneamente condescendente e elogioso. Mas a verdadeira revolução acontecia nos pequenos momentos, como quando uma jovem enfermeira veio me procurar, tremendo, para relatar que havia testemunhado um médico falsificando registros para encobrir um erro. A senhora me ensinou que o silêncio custa vidas, disse ela. Ou, quando o Dr. Pereira, que tanto resistira às mudanças inicialmente, veio me agradecer após uma enfermeira questionar sua técnica cirúrgica e, com isso, evitar uma complicação potencialmente fatal. A senhora estava certa, Edna, admitiu ele, com visível esforço. Egos não salvam vidas. Em 1967, 10 anos após aquela manhã fatídica em que entreguei minhas anotações ao doutor Carlos, recebi uma carta que mudaria novamente o curso da minha vida. Era de um hospital universitário em Porto Alegre, convidando-me para estabelecer um programa de treinamento para administradores hospitalares, com foco em segurança do paciente e comunicação interdisciplinar. Foi uma decisão difícil deixar o hospital que havia sido meu lar por tanto tempo. A equipe organizou uma despedida emocionante, com depoimentos de médicos, enfermeiras e até pacientes que haviam retornado especialmente para o evento. Dr. Carlos, agora perto da aposentadoria, entregou-me uma caixa pequena. Dentro estava o caderno preto original, onde eu havia feito minhas primeiras anotações sobre os erros de Eduardo. Guarde isto, disse ele, para lembrar que a coragem de uma pessoa pode mudar sistemas inteiros. No meu último dia, caminhei lentamente pelos corredores do hospital, observando as mudanças que havíamos implementado juntos. As reuniões matinais, onde médicos e enfermeiras discutiam casos lado a lado. Os quadros de comunicação nos quartos dos pacientes. Os protocolos de segurança afixados em cada estação de enfermagem. Na ala pediátrica, parei para observar uma jovem médica consultando respeitosamente uma enfermeira veterana sobre a condição de uma criança. Elas discutiam como iguais,
focadas apenas no bem-estar da pequena paciente. Naquele momento, soube que havia construído algo duradouro. No caminho para Porto Alegre, sozinha em um ônibus interestadual, refleti sobre a jornada extraordinária que começara com tanto medo e dor. De enfermeira silenciada a arquiteta de mudanças sistêmicas. De esposa submissa a profissional independente. Vocês talvez se perguntem se tive outro amor em minha vida após Eduardo. A resposta é complexa. Houve um médico em Porto Alegre, o Dr. Martins, que me cortejou por anos com um respeito e admiração que Eduardo jamais demonstrara. Tivemos um relacionamento breve, mas significativo. No entanto, minha verdadeira paixão tornara-se meu trabalho, minha missão de transformar o atendimento hospitalar. Nunca mais soube diretamente de Eduardo, embora rumores ocasionalmente chegassem aos meus ouvidos. Que ele havia se casado novamente, que bebida em excesso, que sua reputação nunca se recuperara completamente. Não desejava mal a ele, apenas que nunca mais pudesse causar o dano que presenciei. Em Porto Alegre, estabeleci um dos primeiros programas formais de treinamento em administração hospitalar do país, com ênfase especial no papel das enfermeiras como defensoras dos pacientes. Centenas de profissionais passaram por esse programa, levando seus princípios para hospitais em todo o Brasil. Quando me aposentei oficialmente em 1982, aos 62 anos, recebi uma honraria que jamais havia imaginado. O auditório principal da Faculdade de Enfermagem foi batizado com meu nome. Na cerimônia, uma jovem estudante me perguntou qual havia sido o momento mais importante da minha carreira. Foi quando aprendi que o silêncio pode matar, respondi, e que a coragem de falar, mesmo quando sua voz treme, pode salvar não apenas uma vida, mas mudar sistemas inteiros. Essa é a mensagem que quero deixar com todos vocês que me assistem hoje. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Para mim, foram as vidas dos pacientes. Para vocês, pode ser outra causa, outra injustiça que precisa ser corrigida. Porto Alegre, 1968. A cidade grande me recebeu com a agitação típica do final dos anos 60. As mulheres começavam a usar mini-saias, os jovens deixavam os cabelos crescerem e eu, aos 48 anos, me sentia simultaneamente ultrapassada e libertada. Aluguei um apartamento modesto próximo ao hospital universitário, decorei-o com algumas lembranças do passado. Inclusive, o pequeno caderno preto que o Dr. Carlos me devolvera, agora guardado em uma caixa de madeira entalhada. Meus queridos que me acompanham, como o tempo muda nossa perspectiva, não é mesmo? Se estiverem gostando desta jornada comigo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de qual cidade estão me assistindo. Sua companhia virtual significa muito para esta senhora de 87 anos. O programa de treinamento que fui convidada a estabelecer era ambicioso. Transformar a administração hospitalar em todo o estado, começando por aquela instituição universitária. Nas primeiras semanas, enfrentei o mesmo ceticismo que conhecia tão bem. O que uma enfermeira pode nos ensinar sobre administração? Ouvi um médico comentar quando passei por seu grupo no corredor. Sorri internamente. Aquela resistência já não me intimidava como antes. Minha primeira aula foi para um grupo de 20 administradores hospitalares, todos homens, a maioria na casa dos 50 anos. Entrei na sala carregando não apenas minhas anotações para a palestra, mas todo o peso da minha experiência. Vesti meu melhor conjunto, um tailleur cinza com detalhes em azul, cabelo impecavelmente arrumado, postura ereta como minha mãe sempre insistira. Bom dia, senhores, comecei, observando olhares curiosos e alguns claramente desconfiados. Estou aqui porque o modelo que implementamos reduziu a mortalidade em 41% e os custos hospitalares em 23%. Se esses números não lhes interessam, sintam-se à vontade para se retirar agora. Ninguém se moveu. Durante as 3 horas seguintes, compartilhei não apenas estratégias e protocolos, mas histórias reais, sem nomes, claro, de como a arrogância médica e a estrutura hierárquica rígida custavam vidas. Falei sobre comunicação interdisciplinar,
sobre como dar voz às enfermeiras que passavam mais tempo com os pacientes que qualquer médico. No final da aula, um dos administradores mais velhos levantou a mão. Senhora Edna, suas ideias são perturbadoras, revolucionárias mesmo. Mas como convencemos os médicos a cooperar? Eles são... Bem, a senhora sabe como são. Sorri levemente. Sei exatamente como são. E não precisam convencê-los com palavras. Mostrem a eles os resultados. Médicos respeitam números, estatísticas, evidências. Comecem pequeno, documentem tudo e deixem que os resultados falem por si. Nos meses seguintes, o programa cresceu. Administradores de outros hospitais da região começaram a solicitar vagas. Incluímos enfermeiras-chefes, depois médicos residentes, jovens médicos abertos a novas ideias. Cada grupo trazia desafios e perspectivas diferentes. Meu escritório no hospital tornou-se um centro de consultas informais, um lugar onde profissionais vinham discutir problemas e buscar soluções. Foi numa tarde chuvosa de agosto de 1969 que o passado bateu à minha porta. Estava revisando relatórios quando minha assistente anunciou: Doutora Edna, uma senhora chamada Marisa gostaria de falar com a senhora. Não tem agendamento, mas insiste que é importante. Marisa. O nome acendeu uma memória distante e dolorosa. A jovem enfermeira que Eduardo havia seduzido e abandonado quando engravidou. Seria possível após tantos anos? Peça que entre, por favor, respondi, sentindo meu coração acelerar. A mulher que entrou não era mais a jovem frágil e chorosa que conheci. Aproximando-se dos 40 anos, Marisa tinha um porte elegante, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, olhos firmes, mas gentis. Usava o uniforme de supervisora de enfermagem de um hospital que reconheci como sendo de uma cidade vizinha. Enfermeira Edna, disse ela, sua voz mais confiante do que eu lembrava. Não sei se a senhora se lembra de mim. Lembro-me perfeitamente, Marisa, respondi, indicando a cadeira à minha frente. Por favor, sente-se. É inesperado vê-la depois de tanto tempo. Ela sentou-se, ajustando nervosamente a bolsa em seu colo. Acompanhei sua carreira à distância. O que a senhora construiu é extraordinário, inspirador. Obrigada, respondi, ainda incerta sobre o propósito de sua visita. Como tem passado? O que aconteceu depois que deixou o hospital? Marisa respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Perdi o bebê no 4º mês. Talvez tenha sido o estresse, a angústia. Mudei-me para a casa de uma tia em Caxias do Sul. Retomei meus estudos de enfermagem. Casei-me alguns anos depois com um homem bom. Tivemos 2 filhos que agora estão na universidade. Notei como ela evitava mencionar Eduardo diretamente, referindo-se apenas a aquela época difícil. Soube o que aconteceu. Depois, continuou ela, como a senhora o denunciou, como transformou o hospital. Senti tanta vergonha por não ter tido sua coragem. Marisa, interrompi gentilmente, você era jovem, estava sozinha e assustada. Eu era mais velha, tinha experiência, recursos que você não tinha. Ela balançou a cabeça. Ainda assim, carrego essa culpa. Quantos pacientes sofreram enquanto eu me calava? Aquelas palavras ecoaram profundamente em mim. Quantas vezes eu mesma havia me torturado com pensamentos semelhantes? Quantas noites perdi imaginando vidas que poderiam ter sido salvas se eu tivesse falado antes? Vim porque soube que a senhora está treinando administradores hospitalares, continuou Marisa. Em nosso hospital, estamos tentando implementar algumas das mudanças que a senhora pioneirou, mas enfrentamos resistência, a mesma de sempre. A hierarquia, os egos, a tradição, completei, sorrindo com compreensão. Exatamente. Vim pedir sua ajuda, talvez uma visita consultiva, algumas palestras para nossa equipe. Nossa conversa se estendeu por horas. Compartilhamos estratégias, dificuldades, pequenas vitórias. Quando o céu anoiteceu além da janela do escritório, percebi que algo havia mudado sutilmente entre nós. Não éramos mais a enfermeira traída e a jovem amante enganada. Éramos 2 profissionais comprometidas com a mesma causa,
unidas por um passado doloroso que ambas havíamos transformado em algo construtivo. Marisa, perguntei finalmente, você soube alguma coisa dele depois daquela época? Seu olhar se desviou momentaneamente para a janela. Soube que trabalhou em alguns hospitais menores no interior. Há uns 5 anos, ouvi dizer que estava clinicando em uma cidade pequena no Paraná. Aparentemente bebia muito. Tinha problemas com a licença médica. Assente silenciosamente. Não sentia satisfação com seu aparente declínio, apenas uma tristeza distante pelo desperdício de talento, pelo dano causado. Uma última pergunta, disse Marisa, hesitante. A senhora conseguiu perdoá-lo? Não pelo que fez a senhora pessoalmente, mas por tudo? A pergunta pairou no ar como um peso tangível. Por anos, evitei confrontar essa questão diretamente. Não sei se perdão é a palavra correta, respondi lentamente. Acho que cheguei a um ponto onde ele não tem mais poder sobre mim. Onde posso pensar nele sem raiva consumidora. Onde transformei a dor em algo útil para outros. Se isso é perdão, então sim, talvez tenha perdoado. Marisa assentiu, parecendo encontrar algum conforto em minhas palavras. Após sua visita, comecei a colaborar regularmente com seu hospital. Mensalmente, viajava até lá para consultorias e treinamentos. Vi as mesmas transformações que testemunhara anos antes se repetirem. A resistência inicial, depois a aceitação relutante e, finalmente, à medida que os resultados se tornavam inegáveis, o entusiasmo genuíno. Em uma dessas visitas, conheci o filho mais velho de Marisa, Paulo, um jovem estudante de medicina de 19 anos. Observando-o, com sua postura atenta e olhos curiosos, senti uma emoção inesperada. Naquele rapaz que poderia ter sido filho de Eduardo, vi a prova viva de como as tragédias pessoais podem ser transformadas em novos começos. A senhora é a razão pela qual escolhi medicina, disse-me ele durante um intervalo de uma palestra. Minha mãe sempre falou da enfermeira que transformou hospitais inteiros, que mostrou que médicos e enfermeiras podem trabalhar como verdadeiros parceiros. Sorri, tocada por suas palavras. Sua mãe é uma mulher extraordinária, sabia? Tem a mesma coragem que atribui a mim. No início dos anos 70, meu programa de treinamento havia se expandido para 6 hospitais no Rio Grande do Sul. Publicamos nossos resultados em revistas médicas, apresentamos dados em congressos internacionais. Em 1973, recebi um convite que jamais havia imaginado. Uma palestra na Faculdade de Medicina onde Eduardo se formara. Ao pisar naquele auditório, sentimentos contraditórios me inundaram. Foi ali que ele desenvolveu não apenas seu conhecimento médico, mas também o senso de superioridade, a crença de que médicos estavam acima de questionamentos. E agora, eu estava ali para questionar exatamente esse paradigma. O auditório estava lotado, estudantes de medicina, enfermagem, administração hospitalar. Ao final da minha palestra sobre comunicação interdisciplinar e segurança do paciente, um professor idoso se aproximou. Lembro-me do seu marido quando estudante aqui, disse ele, com uma expressão difícil de interpretar. Brilhante, ambicioso, arrogante. Talvez tenhamos contribuído para isso, com nossos métodos antigos, nossa ênfase em hierarquia sobre humanidade. Suas palavras me pegaram desprevenida. Era a primeira vez que alguém da instituição reconhecia abertamente sua parcela de responsabilidade na formação de médicos como Eduardo. A faculdade está mudando, continuou ele. Lentamente, mas está. Sua palestra hoje ajuda a acelerar esse processo. Em 1975, aos 55 anos, recebi um telefonema que mudaria novamente o curso da minha vida. Era do Ministério da Saúde, convidando-me para liderar um projeto nacional de reforma dos protocolos de segurança hospitalar. Significaria mudar-me para Brasília, expandir meu trabalho para a escala nacional, influenciar políticas públicas que afetariam milhões de brasileiros. Aceitei, é claro. Mas antes de partir, organizei uma celebração de despedida com todos os profissionais que haviam passado pelo meu programa em Porto Alegre. Mais de 200 pessoas compareceram,
administradores, médicos, enfermeiras, estudantes. Marisa estava lá com seus 2 filhos. Trouxe-me um presente, uma caneta de prata com meu nome gravado, para continuar escrevendo histórias de mudança, disse ela, abraçando-me com carinho. Naquela noite, olhando para o salão repleto de rostos familiares e novos, percebi que havia construído algo que transcendia minha história pessoal de traição e superação. Havia criado uma comunidade de profissionais comprometidos com uma visão mais humana e segura de cuidados de saúde. Quando comecei esta jornada, disse em meu discurso de despedida, foi por causa da dor, da raiva, do medo, motivos válidos, mas limitados. O que me manteve neste caminho, o que me traz a Brasília agora, é algo muito maior. A convicção de que podemos fazer melhor, de que cada paciente merece nossa melhor versão, nossa melhor comunicação, nossa humildade para reconhecer erros e aprender com eles. Uma jovem estudante de enfermagem levantou a mão durante a sessão de perguntas. Senhora Edna, tem algum conselho para nós que estamos apenas começando? Para enfrentar, bem, o que a senhora enfrentou? Pensei por um momento, buscando palavras que fizessem justiça à complexidade da questão. Documentem tudo, respondi finalmente, sorrindo ao lembrar do meu pequeno caderno preto. Confiem em sua observação profissional. Encontrem aliados, eles existem mesmo nos lugares mais improváveis. E lembrem-se, autoridade não é sinônimo de infalibilidade. O médico mais brilhante pode cometer erros. A enfermeira mais inexperiente pode fazer observações cruciais. Um sistema que não reconhece isso não serve adequadamente aos pacientes. Ao deixar Porto Alegre rumo a um novo capítulo em Brasília, levei comigo não apenas o caderno preto que iniciara tudo, mas também as histórias de centenas de profissionais que haviam encontrado sua voz, sua coragem para questionar, para melhorar, para transformar. Vocês que me assistem agora, de diferentes lugares, diferentes gerações, talvez se perguntem se valeu a pena. Se o custo pessoal de enfrentar um sistema inteiro foi justificado pelos resultados. Posso dizer, com a perspectiva que só os anos concedem, que sim. Cada paciente que recebeu cuidados mais seguros, cada profissional que aprendeu a valorizar a comunicação interdisciplinar, cada vida salva por protocolos mais rigorosos. Tudo isso faz parte de um legado que transcende minha pequena história pessoal. Brasília, 1976. Uma cidade tão diferente de tudo que eu havia conhecido. Planejada, organizada em setores, com suas superquadras e seus edifícios modernistas que pareciam desafiar a gravidade. Aos 56 anos, instalei-me em um apartamento funcional cedido pelo governo, cercada por caixas de documentos e memórias de uma vida que parecia cada vez mais distante. As noites eram silenciosas, pontuadas apenas pelo barulho ocasional de carros oficiais e pelo canto inusitado de pássaros do cerrado que eu ainda não conhecia. Meus queridos que me acompanham, que bom ter vocês novamente comigo nesta jornada. Se ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora e ativem o sininho para receber notificações. E não se esqueçam de deixar nos comentários de onde estão assistindo. Adoro saber que minha história alcança pessoas de diferentes lugares. Meu trabalho no Ministério da Saúde era desafiador em uma escala que nunca havia experimentado. Não se tratava mais de transformar um hospital ou treinar equipes regionais. Era sobre criar diretrizes nacionais, influenciar legislação, estabelecer padrões que afetariam desde o maior hospital universitário até o menor posto de saúde do interior. E tudo isso durante os anos de chumbo, quando qualquer sugestão de mudança poderia ser vista com desconfiança pelas autoridades. Logo percebi que precisaria de uma abordagem diferente. Não podia simplesmente confrontar o sistema como fizera antes. Precisava ser mais diplomática, mais estratégica, encontrar aliados nos lugares certos. Aprendi a linguagem da burocracia, dos memorandos cuidadosamente redigidos, das justificativas técnicas que escondiam mudanças profundas em sua aparente objetividade.
Minha primeira vitória significativa veio em 1977, com a aprovação da Portaria de Procedimentos de Segurança Hospitalar, um documento aparentemente árido que, na verdade, revolucionava a forma como hospitais deveriam documentar e investigar erros médicos. Pela primeira vez, estava estabelecido em lei que enfermeiras podiam e deviam questionar procedimentos quando houvesse dúvidas sobre segurança. A senhora é uma estrategista surpreendente, comentou um colega do ministério após a portaria ser aprovada sem resistência significativa. Conseguiu uma revolução em linguagem burocrática. Sorri, pensando no longo caminho percorrido desde o pequeno caderno preto escondido no forro da minha bolsa. Às vezes, a revolução mais eficaz é aquela que ninguém percebe acontecendo. Em 1978, coordenei a primeira Conferência Nacional de Segurança do Paciente, reunindo representantes de hospitais de todo o país. Ver centenas de profissionais, médicos, enfermeiras, administradores, técnicos, discutindo abertamente sobre erros, comunicação e hierarquia foi uma das maiores satisfações da minha carreira. Muitos dos participantes não faziam ideia de que aquela senhora de cabelos grisalhos que os recebia tinha iniciado sua jornada documentando em segredo os erros do próprio marido. Durante a conferência, uma jovem médica residente se aproximou de mim após minha palestra de encerramento. Enfermeira Edna, li todos os seus artigos. Seu trabalho mudou completamente minha visão sobre a relação médico-enfermeira. Nas minhas rondas, sempre peço a opinião da equipe de enfermagem antes de tomar decisões. Meus supervisores dizem que isso diminui minha autoridade, mas os resultados provam o contrário. Suas palavras aqueceram meu coração. Era isto que eu buscava, não apenas mudanças em sistemas e protocolos, mas uma transformação na mentalidade das novas gerações de profissionais de saúde. No início de 1980, recebi um convite para palestrar em um congresso internacional em Genebra, Suíça. Seria minha primeira viagem ao exterior, algo que jamais havia imaginado possível para a jovem enfermeira que fui um dia. Aos 60 anos, embarquei em meu primeiro voo internacional, carregando não apenas slides e estatísticas, mas o peso de representar o Brasil em um fórum mundial. Na noite anterior à minha apresentação, caminhando sozinha pelas margens do Lago Genebra, refleti sobre o quanto minha vida havia sido moldada por aquela decisão tomada décadas atrás, numa manhã de medo e desespero. Como aquele ato de coragem havia desencadeado uma sequência de eventos que me levou de um hospital provincial a um congresso internacional. Minha apresentação no dia seguinte foi recebida com entusiasmo inesperado. O modelo brasileiro de comunicação interdisciplinar, resultados de 10 anos de implementação, tornou-se um dos temas mais comentados do Congresso. Representantes de países como Canadá, Suécia e Austrália solicitaram cópias detalhadas dos protocolos que havíamos desenvolvido. Um médico suíço se aproximou após a sessão de perguntas. Madame Edna, o que mais me impressiona em seu modelo é como ele consegue desafiar hierarquias sem antagonizar a classe médica. Como conseguiu isso? Sorri, pensando em todos os antagonismos que enfrentei ao longo do caminho. Aprendi a falar a língua que médicos respeitam, evidências, estatísticas, resultados, e aprendi a fazer com que eles acreditem que as ideias vieram deles. Ao retornar ao Brasil, encontrei uma notificação inesperada em minha mesa. Havia sido indicada para um prêmio internacional de inovação em saúde pública. A cerimônia seria em Nova York, no mês seguinte. Foi quando o passado, que parecia tão distante, voltou a me encontrar de forma surpreendente. A cerimônia de premiação ocorreu em um salão elegante da Organização Mundial da Saúde. Usando meu melhor conjunto, cabelos cuidadosamente arrumados, senti-me simultaneamente deslocada e exatamente onde deveria estar. Após receber a medalha e fazer um breve discurso de agradecimento, dirigia-me à área de recepção quando notei um homem idoso me observando fixamente de um canto da sala. No primeiro momento, não o reconheci. O tempo havia sido impiedoso. Os cabelos, outrora negros e abundantes, estavam ralos e completamente brancos.
O porte atlético dera lugar a uma figura curvada, apoiada em uma bengala. Mas os olhos, aqueles olhos eu reconheceria em qualquer lugar. Eduardo. Meu coração acelerou. Após tantos anos, tantas transformações, ali estava o homem que havia sido o catalisador involuntário de toda a minha trajetória. Por um momento, considerei fingir que não o havia visto, seguir adiante para os convidados que me esperavam. Mas algo, curiosidade talvez, ou a necessidade de encerramento, me fez caminhar em sua direção. Eduardo, disse simplesmente quando estávamos frente a frente. Edna, respondeu ele, a voz mais rouca do que eu lembrava. Estava assistindo pela televisão do hotel, a cerimônia, seu prêmio. Não pude acreditar quando vi seu nome, seu rosto. Fez uma pausa. Você está magnífica. Notei que suas mãos tremiam levemente. Sequelas do alcoolismo, imaginei. Vestia um terno bem cortado, mas levemente desalinhado. O que está fazendo em Nova York? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Consultor para um programa de saúde internacional. Nada tão impressionante quanto o que você construiu. Seus olhos vacilaram, desviando-se dos meus. Acompanhei sua carreira à distância, sabia? Os artigos, as conferências, as mudanças que implementou. Primeiro com raiva, depois com admiração relutante. Ficamos em silêncio por um momento. Duas pessoas idosas cercadas pelo burburinho de uma recepção internacional, ligadas por um passado que ninguém ali poderia imaginar. Aquele caderno preto, disse ele finalmente. Suas anotações, elas me destruíram e me salvaram de certa forma. Depois que perdi a licença no Sul, fui para o Nordeste. Recomeçar. Tive que enfrentar meus demônios, meus erros. Olhei para aquele homem diminuído pelo tempo e pelas consequências de suas próprias ações. Não senti a satisfação que um dia imaginei que sentiria. Apenas uma estranha paz, um encerramento que não sabia que ainda necessitava. Você nunca se casou novamente? Perguntou ele quase timidamente. Não oficialmente, respondi com suavidade. Houve pessoas importantes, mas meu trabalho se tornou minha vida. Ele assentiu, compreendendo. Você transformou a dor em algo extraordinário, Edna. Eu a subestimei de todas as formas possíveis. Um jovem organizador do evento se aproximou, pedindo licença. Senhora Edna, os representantes da delegação canadense gostariam de conversar com a senhora. Virei-me para Eduardo uma última vez. Não havia mais raiva, apenas a clareza tranquila que vem com a idade e a perspectiva. Cuide-se, Eduardo. Ele fez um pequeno gesto com a cabeça, algo entre uma reverência e um assentimento. Você sempre foi mais forte do que eu jamais poderia ser. Aquele breve encontro em Nova York foi a última vez que vi Eduardo. Soube, anos depois, que ele faleceu em 1985 de complicações hepáticas. Não compareci ao funeral, mas enviei flores com um cartão simples. Para o homem cujos erros ajudaram a salvar incontáveis vidas. Permaneci no Ministério da Saúde até 1986, quando me aposentei oficialmente aos 66 anos. A transição para a democracia trazia novos desafios e oportunidades para o sistema de saúde brasileiro. Participei ativamente das discussões que eventualmente levariam à criação do SUS, nosso Sistema Único de Saúde, incorporando muitos dos princípios de segurança e comunicação que havia defendido por décadas. Minha aposentadoria não significou inatividade. Estabeleci uma consultoria especializada em segurança hospitalar, trabalhando com instituições em todo o país. Dei palestras em universidades, escrevi artigos e, finalmente, aos 72 anos, publiquei meu primeiro livro, Hierarquia e Cura, Repensando Relações no Ambiente Hospitalar. No prefácio, escrevi palavras que resumiam minha jornada. Este livro nasceu de um pequeno caderno preto, onde uma jovem enfermeira assustada começou a documentar erros médicos em segredo. Nasceu do medo, da dor, da impotência. Mas evoluiu para algo maior que seu catalisador. Um chamado por um sistema de saúde onde a segurança do paciente é mais importante que egos profissionais,
onde a comunicação honesta substitui hierarquias rígidas, onde erros são vistos como oportunidades de aprendizado, não de punição. O livro foi adotado como leitura obrigatória em diversas faculdades de medicina e enfermagem. Ver jovens estudantes discutindo minhas ideias, desafiando sistemas que antes pareciam imutáveis, foi uma das maiores alegrias da minha velhice. Em 1998, aos 78 anos, recebi um convite que me emocionou profundamente. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul queria me conceder um doutorado honoris causa em saúde pública. Eu, que nunca havia cursado formalmente além da graduação em enfermagem, seria reconhecida pela academia no mais alto nível. Na cerimônia, uma jovem estudante de medicina foi escolhida para fazer minha apresentação. Para minha surpresa e emoção, era Cristina, filha de Paulo, neta de Marisa. 3 gerações conectadas por uma história que começara com dor e traição, e culminava naquele momento de celebração e reconhecimento. A doutora Edna, disse Cristina em seu discurso, não apenas transformou sistemas de saúde com suas políticas e protocolos, ela transformou a forma como entendemos as relações entre profissionais de saúde. Nos ensinou que a verdadeira autoridade não vem de títulos ou posições, mas de conhecimento, respeito mútuo e compromisso inabalável com o bem-estar do paciente. Ao subir ao palco para receber o título, apoiada em minha bengala, os anos haviam cobrado seu preço em meus joelhos, olhei para a plateia repleta de jovens estudantes, profissionais em meio de carreira e colegas idosos como eu. Todos ali por causa de um pequeno ato de coragem décadas atrás. Quando era jovem, disse em meu discurso de aceitação, acreditava que força significava nunca mostrar vulnerabilidade, nunca admitir erros, nunca pedir ajuda. O tempo me ensinou que a verdadeira força está exatamente no oposto, na coragem de ser vulnerável, na humildade de reconhecer erros, na sabedoria de buscar ajuda quando necessário. Hoje, aos 87 anos, sentada nesta poltrona confortável de onde gravo estes vídeos para vocês, olho para trás e vejo uma vida que tomou rumos completamente inesperados. A jovem enfermeira aterrorizada pelo marido abusivo jamais poderia imaginar que um dia inspiraria gerações de profissionais de saúde, que seu nome estaria em livros didáticos, que suas ideias moldariam sistemas inteiros. Quando comecei a compartilhar minha história nestas gravações, muitos me perguntaram: por que agora? Por que expor essas memórias dolorosas depois de tanto tempo? A resposta é simples: porque histórias como a minha ainda precisam ser contadas. Porque em algum lugar, talvez assistindo a este vídeo, existe uma jovem profissional enfrentando seus próprios Eduardos. Não necessariamente maridos abusivos, mas sistemas opressivos, hierarquias sufocantes, culturas de silêncio que ainda persistem em tantas instituições. Para essa pessoa quero dizer, sua voz importa, sua observação profissional importa, sua coragem, mesmo tremendo de medo, pode salvar vidas, pode transformar sistemas, pode criar um legado que transcende sua história pessoal. Esta será minha última gravação desta série. Compartilhar estas memórias com vocês foi simultaneamente doloroso e libertador. Agradeço a cada um que acompanhou minha jornada, que deixou comentários, que compartilhou suas próprias histórias de coragem e transformação. Se este canal, se estas histórias tocaram sua vida de alguma forma, peço que façam uma coisa: passem adiante. Compartilhem com alguém que precisa ouvir que o silêncio não é a única opção. Que sistemas podem mudar. Que uma única voz, por mais frágil que pareça, pode iniciar uma revolução. De uma senhora de 87 anos que viveu para ver suas anotações secretas se transformarem em políticas nacionais. Nunca subestime o poder de documentar a verdade. Nunca subestime o poder de falar, mesmo quando sua voz treme. E nunca, jamais, subestime o poder transformador de uma enfermeira, com um caderninho preto e a determinação de proteger seus pacientes. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Que suas próprias jornadas sejam marcadas pela mesma coragem que um dia encontrei, no momento mais improvável, quando tudo parecia perdido.
Por favor, não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda a vovó a trazer mais histórias para vocês. Com carinho e gratidão, esta é Edna despedindo-se. Até um dia, meus queridos.